Pessoal, vamos agora falar na nossa terceira aula, no nosso terceiro vídeo de aula de espécies tributárias sobre a contribuição de melhoria. Percebam que na aula passada nós falamos sobre impostos e falamos sobre taxas. Agora a gente vai adentrar ao terceiro grande grupo de tipo tributário, que é o grupo das contribuições, iniciando, repito, pela contribuição de melhoria, tá certo? Eu expliquei também na aula passada, que a única espécie tributária que é não vinculada a uma atividade estatal específica é a espécie dos impostos. Então, até pelo artigo 16 do CTN, que a gente viu, os impostos, certo? O fato gerador do imposto não gera, digamos assim, para o contribuinte uma obrigação por parte do Estado, tá, de dar uma contraprestação específica. Então, o imposto é a única espécie não vinculada. Todas as outras espécies são vinculadas a uma atividade estatal específica. Evidentemente que as espécies têm as suas diferenças, têm as suas peculiaridades. E no caso das taxas e das contribuições, uma das peculiaridades, uma das diferenças é justamente quanto a sua característica de vinculação. Na vinculação das taxas, a referibilidade, tá, o nexo havido entre o contribuinte que paga e o Estado que dá uma contraprestação é direta. Tá? Então vamos imaginar que aqui está o Estado e aqui está o contribuinte. Então o contribuinte paga para que o Estado, certo, dê a ele uma contraprestação direta, né, direta ao contribuinte, ou seja, através de um serviço público específico e divisível, tá, prestado diretamente ao contribuinte, que beneficia diretamente o contribuinte, ou o exercício regular de poder de polícia, que também vai ser feito em interesse direto e próprio do contribuinte. Já na contribuição, a vinculação existe, mas com uma referibilidade indireta. Ou seja, o contribuinte que paga a contribuição, ele não é o beneficiário direto da contraprestação estatal decorrente do pagamento da contribuição, tá? Ele recebe esse benefício de forma indireta, de forma oblíqua, mediata, tá? Então, por exemplo, ele recebe aquele benefício pelo fato de ele fazer parte de um grupo, por exemplo, tá? Ele recebe o benefício porque, por exemplo, um patrimônio seu foi beneficiado. É o caso da contribuição de melhoria. Perceba que nesse caso, certo, o contribuinte que paga, ele não recebe para ele diretamente um benefício. Ele recebe de uma forma oblíqua, de uma forma indireta, de uma forma enviesada, mas recebe o benefício. Daí se falar que a referibilidade nas contribuições é indireta, tá? Essa começa a ser uma diferença na vinculação da taxa e da contribuição. Falando sobre contribuição de melhoria, a contribuição de melhoria está prevista no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal e também nos artigos 81 e 82 do CTN. Insisto que vocês, principalmente nesse modelo de aula que a gente está agora ministrando, né, por conta do coronavírus, eu insisto que vocês precisam estar com o texto legislativo, vademecum, por exemplo, na mão para que vocês não se percam, tá? Então, repito, as contribuições de melhoria estão previstas no artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal e nos artigos 81 e 82 do CTN. A que se destina a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é um tributo que existe para fazer face, certo, para custear no todo ou em parte uma obra pública, uma obra realizada pelo poder público, pelo Estado tutor, que venha a valorizar o imóvel lindeiro, o imóvel do contribuinte que esteja perto dessa obra. Imóvel lindeiro é aquele imóvel que margeia a obra, que está próximo da obra, certo? O maior exemplo que eu posso dar para vocês, o exemplo mais corriqueiro, é o daquela rua que antes era rua de barro, uma rua cheia de lama, uma rua sem esgotamento sanitário, onde as casas ainda tinham a chamada fossa séptica, tá entendendo? E aí veio o poder público, por exemplo, o município, tá entendendo? E
fez o esgotamento sanitário daquela rua, fez o calçamento daquela rua, o posteamento, fez meio fio, enfim, urbanizou aquela rua. Não dá para comparar o valor que aquela casa, que aquele imóvel tinha antes com uma rua sem nenhuma estrutura urbana com um imóvel com o valor que o imóvel passou a ter após a obra pública que urbanizou aquele espaço, tá? Então, isso aí é um exemplo clássico de fato gerador de contribuição de melhoria, tá? Então, vamos ver que o fato gerador da contribuição de melhoria, ele necessita de dois elementos conjugados, tá? Primeiro elemento, obra pública, realização da obra pública. Na contribuição de melhoria, eu insisto, o Estado ele se apresenta, o Estado se manifesta, não prestando um serviço, não fazendo uma fiscalização, tá? Como no caso das taxas, dos próprios impostos que custeiam serviços gerais, enfim. Mas o Estado, nesse caso, na contribuição de melhoria, ele aparece, ele dá a sua contraprestação realizando uma obra pública. Então, o primeiro elemento do fato gerador da contribuição de melhoria é a realização por parte do Estado tutor, seja União, seja Estado, seja Distrito Federal ou município, de uma obra pública. O segundo elemento é que, em decorrência dessa obra pública, motivado por essa obra pública, o imóvel do contribuinte que está próximo dessa obra pública seja valorizado. Ou seja, o segundo elemento é a valorização do imóvel, o incremento valorativo do imóvel a partir da realização da obra pública. Então, esses são os dois elementos que compõem o fato gerador da contribuição de melhoria. Realização da obra pública, valorização imobiliária decorrente da obra pública. Tá ok? Muito importante que a gente entenda isso. E existe uma justificativa para a realização, ou para a cobrança, instituição e cobrança da contribuição de melhoria. É o fato de que, imagine que exista um bairro e a parte sul de um bairro seja toda urbanizada, valorizada, enquanto que a parte norte não. Então você veja que todos os cidadãos que moram ali não só merecem, como têm o direito constitucional de terem o seu espaço urbanizado, suas ruas calçadas, esgotadas, com esgotamento sanitário, tudo. Mas, naquele momento, o poder estatal ele só valorizou, só teve a oportunidade de realizar a obra numa parte do bairro. Então, nada mais justo do que se cobrar para o todo ou em parte da obra, para custear o todo ou parte da obra, contribuição de melhoria daqueles que foram daqueles que foram privilegiados e tiveram seus imóveis valorizados por conta da obra pública, tá? É uma questão de justiça fiscal propriamente dita. Obviamente que, por se tratar de um tributo, a contribuição de melhoria é uma prestação pecuniária compulsória instituída por lei, que não constitui sanção de ato ilícito, enfim, que deve obedecer a todos os princípios constitucionais tributários. Não há na contribuição de melhoria, tá, exceções à legalidade e anterioridade, a gente não vai ver isso, tá ok? É um tributo previsto na Constituição, previsto pelo CTN e que tem como, digamos assim, conceito norteador o conceito de tributo do artigo 3º do CTN, que a gente vem falando aqui já nos vídeos passados, tá bom? O artigo 81 e o artigo 82 do CTN fala da contribuição e traz algumas informações bem importantes aqui. Deixa eu pegar para vocês, tá? O artigo 81 diz o seguinte: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, tá, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, evidentemente que o Estado não tem interesse, nem tem escopo, nem tem ânimo de lucro, tá? Então, quando o Estado cobra uma contribuição de melhoria para custear uma obra, o Estado tem que fazer, obviamente, um orçamento prévio, tem que saber um demonstrativo de cálculo de custos, de material a ser utilizado, prazo da obra, tudo isso está previsto no artigo 82. A gente acabou de ler o 81 do CTN, certo? Então, essas determinações todas
a serem observadas pela lei instituidora da contribuição de melhoria, porque eu falei aqui da Constituição, tá? Artigo 145, inciso 3, e falei da norma geral. Mas a contribuição de melhoria ela só pode aparecer na prática a partir, certo, de uma lei local, de uma lei federal, estadual, municipal ou distrital que a institua na prática, né? Existe a previsão constitucional, existe também a bênção do CTN, inclusive o CTN nos artigos, repito, 81 e 82, trazem as orientações para que as leis locais, tá? Seja a lei do município, a lei do estado, que venham a instituir a contribuição de melhoria, sigam essas orientações e sejam feitas de acordo com o que a Constituição e o CTN determinam. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui, pessoal. Sim, a valorização imobiliária de que fala o artigo 82, ela pode ter como base o custo da obra. Desculpem, hoje a câmera está meio frouxa aqui, mas enfim, espero que a gente mantenha um enquadramento bom. Mas enfim, a valorização imobiliária, a valorização da obra, né, o limite da cobrança do tributo vai de acordo com a valorização do imóvel que a obra traga, né, especificamente, certo? Vamos imaginar o seguinte, que você tem a obra custou 100, certo? E você tem ali 10 casas. Mas digamos que uma casa seja maior que a outra ou esteja numa posição mais privilegiada na rua do que a outra, tá? Uma casa de esquina, uma casa que tem uma frente, uma testada maior do que a sua vizinha. Então pode ser que essa casa mais privilegiada pague mais que a casa menor, tá? Isso pode servir inclusive como uma aplicação do princípio da capacidade contributiva. De repente você mora numa rua que foi calçada e que tem uma mansão do lado de sua casa modesta. Então, nada mais justo do que aquela mansão que ocupa um maior espaço da rua do que a sua casa, ela pague mais da contribuição de melhoria do que você. Ou então a contribuição de melhoria também pode ser dividida de forma geral. Nesse nosso exemplo, a gente imaginou que o custo da obra fosse 100. Tem 10 casas nessa rua, 5 de um lado e 5 de outro, vamos dividir de forma igual, cada um paga 10 da contribuição de melhoria. Tá? Pode ser assim, ok? Nada impede, não é o mais justo, mas pode ser assim. Outra coisa que eu quero repetir para vocês é o seguinte, é que a contribuição de melhoria, ela pode ser cobrada no todo ou em parte, tá? De repente, o poder estatal, né, seja o estado, seja o município, ele pode, por exemplo, pagar 50% da obra e ratear os outros 50% em contribuição de melhoria com os munícipes. Pode acontecer isso? Pode, não há qualquer tipo de problema. Tá certo, pessoal? Isso aí é previsto. Hoje a câmera não está me ajudando muito não. Ontem estava até melhor, mas hoje a coisa está meio ruim aqui, assim. Enfim, vamos ver se agora ela fica quietinha. Então, pessoal, lembro a vocês que o princípio da legalidade tributária, o princípio da anterioridade tributária, da capacidade contributiva, precisa sim ser observado. Trago um exemplo aqui do município de Cabedelo, tempos atrás, que instituiu contribuição de melhoria por meio de decreto. Quer dizer, alguns contribuintes que não tinham noção de direito tributário pagaram, mas outros estranharam ou que tinham conhecimento e questionaram no judiciário a instituição de um tributo por meio de decreto. Ora, somente a lei pode nos obrigar a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude dela, né? Então, é dela a lei. E o princípio da legalidade tributária é muito claro, né, que está previsto na Constituição e até mesmo no CTN, de que somente a lei pode instituir um tributo. Então, muita atenção com isso. A gente não vê tanto na prática a contribuição de melhoria, porque é um tributo meio antipático, meio antiquado, e assim, tem muita gente que não entende porque já paga tanto imposto, tanta taxa, ainda tem que pagar a contribuição de melhoria. Mas existe, é previsto pela Constituição, nada impede que seja instituído, tá? Agora, obviamente que para que realmente seja paga a contribuição de melhoria, ela tem que existir essa conjugação de fatores, obra pública e incremento valorativo decorrente do imóvel decorrente dessa obra pública. Se não houver valorização, não há fato gerador de contribuição de melhoria. Outra pergunta que sempre fazem, os alunos sempre fazem:
A gente pode pagar a contribuição de melhoria, aliás, a contribuição de melhoria já pode ser paga antes do início da obra? Pode sim, tá? Porque a contribuição de melhoria ela serve para custear a obra. Então, uma vez que exista aquele projeto e ele já tem um momento para ser iniciado, a contribuição pode ser paga. Né? A lei também pode dividir. Vamos supor que você tem que pagar X de contribuição de melhoria e a obra esteja prevista para ser realizada em 1 ano. A lei pode muito bem prever uma divisão desse valor. Sei lá, de repente você paga em 10 parcelas, em 11 parcelas, em 5 parcelas. Quem vai determinar isso é a lei que institui a contribuição de melhoria. Seja lei estadual, seja lei federal, seja lei municipal. Tá ok, pessoal? Então, ficamos com esse vídeo aqui sobre contribuição de melhoria. Leiam o artigo 145.3 da Constituição e os artigos 81 e 82 do CTN e a doutrina que eu vou mandar pelo aluno online. Tá bom? Até a próxima. Valeu!